Seguindo adiante, a gente fala agora sobre considerações biomecânicas em prótese parcial fixa. Tá. Até o momento, a gente veio vindo praticamente, eu não digo exclusivo, mas praticamente exclusivo no mesomo. Tá? A maior parte do que a gente falou até agora vai vindo no mesomo. A gente ainda continua. Aqui na biomecânica tem um pouquinho de Schillingburg. Daqui a pouco vocês vão ver que a gente vai falar de pônticos, aí é totalmente Schillingburg. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Essa banca é uma banca super razoável, tá? A banca da Marinha, que é a banca que eu estou mais focada, é uma banca, como é que eu vou dizer de uma forma? É uma banca relativamente previsível, no bom sentido. Então, eles geralmente são coerentes com o meio, apesar de a gente estar falando de um livro de 2006, o próprio Todescan, que é de 96, enfim. Eu não imagino, eu não acredito que eles vão pegar o Schillingburg para ficar cobrando preparos de RMF, porque não é a realidade. Hoje a realidade, a Marinha tem SEREC, tem CADICAM, então é uma realidade um pouco diferente. Mas nessa bibliografia não tem nenhum livro que aborde a questão de pônticos como Schillingburg. Então eu imagino que essa parte de Schillingburg seja mais em relação a essa questão dos pônticos. Óbvio que eu peguei várias informações e coloquei em outras partes da aula. Mas até então, para guia de estudo, caso vocês queiram, a gente está usando em boa parte o mesomo. Vamos lá. Então, em questão das considerações biomecânicas em prótese fixa, mesomo começa falando que a gente tem que levar em consideração alguns aspectos que são muito relevantes na escolha dos componentes de uma prótese parcial fixa. Né? E aí, quando a gente fala em componentes, a gente está falando todo, seja retentor, seja pôntico, seja conector, que é uma área de fragilidade, né? Uma área com mais, que a gente tem que dar uma atençãozinha, enfim. Todos esses aspectos devem ser levados em consideração. O primeiro deles é que sempre deve haver o planejar com o princípio da simplificação. Né? E procurar sempre restaurar preservando. Evitar planejamentos muito mirabolantes, coisas muito viajantes. Sempre procurar o mais simples. Tanto mais simples de executar, quanto mais simples de o paciente fazer a manutenção, principalmente de higiene. Ele fala importante também a gente não desafiar os fundamentos da física e seus fenômenos. Não tem como eu pensar, por exemplo, que eu sou capaz de substituir 6 unidades dentárias perdidas com apenas 2 retentores. Eu tenho que ter pelo menos uma coerência. Eu estou substituindo quantas unidades perdidas? Bom, então eu tenho que ter pelo menos 1 para 1, para eu conseguir uma biomecânica favorável, porque as cargas continuam ali naquela região que foi perdida. Mais uma vez, já falei isso e repito, obviamente, se eu falei e estou repetindo, é o que o mesomo fala, tá? A perda de estrutura mineralizada é o principal ponto de fragilidade e fratura de dentes. Isso ele fala quando ele diz de planejamento, quando ele fala de núcleos, quando ele fala de biomecânica, em diversos pontos do livro dele ele fala isso. E aí a gente vai encontrar, por exemplo, questões dizendo, mas é que o problema de um dente com o tratamento endodôntico, em termos de fragilidade, é porque ele perde umidade. É um problema, mas o principal ponto de fragilidade é a perda de estrutura mineral, que uma endo leva, por exemplo. É um fator relevante? É um fator, a perda de umidade é relevante, mas a perda de estrutura mineral é o fator mais importante. Ele fala também aquela questão da arcada reduzida, né, para a gente tentar acabar com a síndrome dos 28 dentes, que não é necessário que a gente reestabeleça todos os dentes perdidos. Às vezes, a gente com 4 unidades mastigatórias por arcada posteriores, né, digamos os 4 premolares bem implantados, com boa estabilidade oclusal, paciente sem parafunção, totalmente aceitável. Segundo ele, a função não vai ficar muito prejudicada nesse sentido. Ele fala que apenas 14% dos dentes migram quando a perda acontece após os 26 anos. Então, um paciente já adulto, já com idade mais avançada, as migrações são muito reduzidas, segundo o mesomo.
O encerramento, diagnóstico e análises funcionais são indispensáveis no planejamento de qualquer prótese parcial fixa e ganha vital importância em casos com dificuldades biomecânicas, né? Quando a gente tem dentes inclinados, vãos muito longos, dentes girados, pacientes com bruxismo, com antagonistas com cerâmica, enfim, muitos pontos vão colaborar com essa questão biomecânica. Então, a gente tem que levar bastante esses fatores em consideração.